Olá, tudo bem a todos? Como estão? Meu nome é Guilherme Oliveira, eu sou advogado, especialista em propriedade intelectual e sócio da empresa Invoga Consultoria. Vamos dar início agora ao nosso curso de nosso curso de concorrência desleal, um ramo do direito, um objeto de estudo que está muito relacionado à propriedade intelectual, que aí vamos trabalhar em cima de aspectos mercadológicos, disputas, concorrências, e um assunto muito prático, um assunto muito presente no dia a dia, e que quase que todos que atuam ali com direito empresarial, com assessoria, precisam ter uma atenção nisso, tá? Vai sempre dizer respeito à relação de dois personagens no mercado, pelo menos, tá bom? Vamos dar início então. Antes de mais nada, a questão da definição da concorrência. A concorrência ela diz respeito à disputa entre agentes econômicos, produtores de um mesmo bem ou de um mesmo serviço no mercado. Agentes econômicos que vão estar relacionados a produtos, bens, serviços correlacionados, tá? Não necessariamente o exato igual, mas que tenham alguma conexão, algum ponto de encontro, tá? A concorrência, apesar de a gente começar falando concorrência desleal, mas a concorrência por si só, ela é muito benéfica para o nosso sistema econômico. Ela vem justamente como um estímulo à evolução, um aperfeiçoamento do mercado. Afinal, o produtor de determinado objeto, ou então o prestador de determinado serviço, ele tem como um dos objetivos ser o melhor naquilo, ter um certo destaque, conseguir uma parcela do mercado. Para que ele mantenha essa parcela, ele tem que estar se aprimorando, porque a pessoa ao lado dele estará se aprimorando e aí, se ele ficar para trás, perderá essa parcela. Se não existisse essa disputa, essa possibilidade de perder o seu espaço no mercado, seria muito cômodo, muito fácil se manter igual, prestando o mesmo serviço, a mesma qualidade. Por isso que é interessante demais para o nosso sistema. E isso tudo a gente fala partindo do contexto da propriedade intelectual. Tem um curso que a gente fala apenas sobre propriedade intelectual de maneira bem geral, que traz ali o mínimo que você precisa saber para ter um ponto de partida, tá? E até nesse caso aqui a gente menciona que é um ramo do direito que vai trabalhar com a proteção jurídica sobre a criação do intelecto humano, criação do espírito humano. Falamos aí de marcas, patentes, direitos autorais, softwares em outros pontos. Tudo isso que pode ser objeto, que muito provavelmente estará inserido num contexto de concorrência desleal ou não, tá bom? E aí, todo esse panorama é essencial para pensar num cenário saudável. Então, o estímulo à concorrência é preciso, esse incentivo à inovação, o desestímulo para se manter estagnado é essencial. E por ser tão importante, a concorrência ela não pode ocorrer de qualquer maneira. A concorrência ela deve sim respeitar certos direitos, certos requisitos, certas questões legais, para não ser uma prática anticompetitiva. A prática anticompetitiva, no sentido contrário, ela acaba por ser um prejuízo à concorrência, um prejuízo à inovação, um prejuízo a esse cenário saudável que eu menciono para vocês. Dentro aí de concorrência desleal, a gente pode imaginar inúmeros atos de má fé. A má fé objetiva ou subjetiva, aquela que é exteriorizada ou então até presente ainda no campo das ideias, tá? Imaginando alguns exemplos assim de concorrência desleal, a gente pode pensar na divulgação de informações pelo concorrente, informações ou que seja um segredo, um sigilo comercial ou informações inverídicas, falar que o meu concorrente acaba apresentando um alimento que faz mal para a saúde, quando na realidade isso não é verdade. A pessoa sabendo ser verdade ou não, tá? A criação ou confusão do público consumidor, a indução ao erro, a propaganda enganosa, a violação de segredos de fábrica, são todos os exemplos. Tá sempre tudo muito relacionado. Opa, acabou cortando porque passou
um carro barulhento aqui na rua, então eu tive que parar. Tá, estava falando sobre as condutas anticompetitivas, então, e dando alguns exemplos. Propaganda enganosa, utilizar a imagem do seu concorrente de alguma maneira indevida, deturpando a imagem, com uma mentira relacionada, com um segredo que não pode ser compartilhado, sendo compartilhado, uma violação contratual, enfim, N exemplos que a gente consegue visualizar nisso. Pensando até um pouco mais, de uma maneira um pouco mais concreta, a concorrência desleal é a mera prática industrial ou comercial desonesta. Tudo que está relacionado à desonestidade, à má fé, de uma forma mais técnica, seja no âmbito industrial, comercial, exploração econômica que seja, pode estar inserido ali em concorrência desleal, tá? Sempre que se verificar a utilização de esforços que distanciem da ética e perseguem o desvio de clientela. Concorrência desleal normalmente ela vem com esse objetivo de influenciar na clientela, influenciar no público-alvo e receber uma vantagem por isso em detrimento de outra pessoa. Aí pessoa em sentido amplo, jurídica ou física, tá? A Convenção de Paris, no artigo 10, ele vem e fala que qualquer ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial é considerada concorrência desleal. É uma preocupação que a gente vê desde o âmbito internacional até a legislação nacional, tá? A Convenção de Paris é um tratado que o Brasil é signatário e isso reflete na nossa legislação interna, na lei de propriedade industrial, lei de direitos autorais, até na própria Constituição, no artigo 5º tem o embasamento, né, da propriedade intelectual e voltando para a Convenção de Paris, tem alguns pontos também são interessantes, que trazem alguns aspectos, um rol exemplificativo de condutas. Ele fala que todos e quaisquer fatos suscetíveis de criar confusão, qualquer que seja o meio empregado com os produtos concorrentes. Com criação de confusão, então. Depois fala as falsas alegações no exercício do comércio suscetíveis de desacreditar comercialmente ou industrialmente os produtos de um concorrente, então descrédito do concorrente, e as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público ao erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidade de utilização ou quantidade de mercadorias. Confusão, erro e descrédito são palavras-chave aí para se pensar na concorrência desleal. A finalidade do estudo, a finalidade do tema concorrência desleal é justamente a repressão às práticas de má-fé e proteção ao consumidor. A gente se preocupa na relação entre as empresas, na relação entre os concorrentes e de que maneira isso impacta no público-alvo, de que maneira isso impacta no consumidor. Tanto é que além da propriedade intelectual, né, no ramo do direito empresarial, essas práticas comerciais também vão ser objeto de estudo do direito do consumidor. Joia? Além disso, atos também que estão previstos na Convenção de Paris, vou trazer aqui para exemplificar, ainda para que fique mais visível para vocês, para olhar na prática e falar, isso aqui é concorrência desleal, isso aqui talvez não seja tão bem visto pelo legislador. A gente fala em causar confusão sobre a origem comercial e diferenciação, isso do concorrente ou a própria. Eu estabeleço aqui que eu estou criando uma roupa com algodão de determinado país, e na realidade é uma fabricação nacional. A gente fala também induzir ao erro com criação de uma falsa impressão, aí é frustrar uma expectativa, uma figura, desacreditar os concorrentes, com na linha que a gente já falou, alegação falsa que faça referência a um concorrente e que possa prejudicar o seu conceito comercial, pensando na reputação do concorrente.
Também, divulgação de informação sigilosa, nos preocupamos muito com o sigilo. Ainda mais quando esse sigilo envolver uma relação estabelecida num contrato. Um contrato que contém ali uma cláusula de não concorrência e uma cláusula de sigilo não pode ser violado. E a violação ensejará a prática de concorrência desleal. E também outros dois que faltam mencionar, que é tirar vantagem de realização de terceiros, uma relação parasitária, causar confusão, induzir a erro ou imitar, enfraquecer o valor distintivo. Eu olho o que o terceiro fez, eu aproveito e faço igual, imito ele e vou e surfo na onda, no hype dele. Isso prejudica o terceiro de maneira que o consumidor vai se confundir e a distintividade, a diferenciação daquele concorrente vai se diminuindo, tá? Até se imaginar aí determinados produtos com padrão de cor igual, um refrigerante de cola, por exemplo, líquido preto, a embalagem vermelha, você imagina o principal, mas se você for no supermercado, você encontrará vários iguais a esse. Se fica com concorrência desleal? Não necessariamente, mas pode ser um caso, tá bom? E, por fim, a propaganda comparativa. Fazer uma referência positiva ao produto de terceiros, positiva, alegando que o próprio produto é tão bom quanto. Ou uma referência negativa, falando que o produto é melhor do que o de terceiro. Então, essa propaganda comparativa ela não pode ser feita nenhum dos dois aspectos. Eu não posso falar que o meu é tão bom quanto o do concorrente, ainda que isso pareça um elogio para o concorrente. E eu também não posso falar que o meu é melhor do que o concorrente, que seria um absurdo ainda maior. E isso é interessante de ser visualizado. Todos esses são exemplos, pensamentos práticos, e no dia a dia ela vai se revelar das mais diferentes formas. Só que identificar isso é importante, porque quando eu olhar para a concorrência desleal e ver que ela apareceu naquele caso em concreto, terá consequências esse fato. Uma das consequências é a própria penalidade estabelecida naquela relação, por exemplo, se for uma relação contratual, vamos ver a cláusula penal, a multa aplicada, os juros, a indenização, enfim. A consequência civil que isso traz, aí na consequência civil falamos de indenizações, danos materiais, danos morais, e dentro disso, possíveis perdas e danos relacionados à concorrência, tá legal? É importantíssimo por conta disso. O mesmo fato, ele pode acabar desencadeando diferentes responsabilidades e diferentes consequências, vistas até complementares no caso concreto. Pensar que uma indenização serve para justamente indenizar, remover um dano de um caso. E aí a indenização ela pode aparecer com mais de uma faceta, mais de uma forma, pensando em danos emergentes, lucros cessantes, as perdas e danos, né? Aí danos morais, responsabilização criminal, responsabilização civil com base em cláusula penal, tudo isso vai se complementando. E um desses pontos é identificar se aquela prática infratora, aquela prática ilegal, configurou ou não uma concorrência desleal. E a concorrência desleal, novamente, vem pela lógica do sistema, ela vem pela sistemática, vem a partir da interpretação do que se espera e baseada na boa-fé objetiva. A violação da boa-fé, ela não depende restritivamente de uma cláusula contratual falando sobre ela. Eu não preciso ter uma cláusula contratual falando, ó, isso aqui é concorrência desleal e trazer um rol. Não, ela é extraída de questões legais e ela é extraída do sistema como um todo, tá bom? O que não pode, claro, é acabar a pessoa sendo responsabilizada para além, de maneira desproporcional, é, desproporcional, acabei me enrolando, mas de maneira desproporcional relacionada à conduta dela. Tem que ter um vínculo, uma conexão entre isso, até para não evitar um bis e idem, uma dupla punição pela mesma prática, para que aí não tenha uma vantagem ilícita, um enriquecimento sem causa da parte seguinte. Então quer dizer que todo caso a gente vai falar lucro cessante, danos emergentes, danos materiais, danos morais? Não. A gente vai olhar aquele caso, falar o que ele teve que rolou de violação, o que é responsabilidade do infrator e de que maneira isso vai ser reparado, tá? Até o limite do dano, sempre.
Na sequência, falando de disposições legais, mencionei aí a Convenção de Paris como um diploma internacional, mas existem normas jurídicas internas, nacionais, que merecem menção. Eu falo primeiro da Lei 9.279 de 96. Essa lei, ela ela é conhecida como Lei de Propriedade Industrial. É uma lei que trata e regulamenta a propriedade industrial. Propriedade industrial é um subgênero que está inserido dentro de propriedade intelectual. Propriedade intelectual, que seria dentro de direito empresarial, é um gênero e contém algumas espécies. Uma dessas espécies é a propriedade industrial. Essa lei, a 9.279 de 96, a Lei de Propriedade Industrial, lá no artigo, aí já vou mencionar aqui também o artigo 2º, qual que é o inciso? O inciso 5º, trata já sobre o tema falando, o caput fala, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante. Então a gente já está pensando em proteger o desenvolvimento tecnológico e econômico, considerando o interesse social. Vai se proteger de que maneira? Considerando o quê? No inciso 5º é falado a repressão à concorrência desleal. Então existe aí a repressão à concorrência desleal já por força de lei. Novamente, isso aí reforça a desnecessidade, digamos assim, de uma cláusula contratual. Quer dizer que a cláusula contratual é inútil, não precisa em hipótese nenhuma? Não, ela vai ser interessante para melhor delimitar certas situações, trazer uma individualidade para o caso e melhor regulamentar cada caso, situação concreta em específico. A legislação ela traz normas gerais, tá? E até na hora de fazer a aplicação da concorrência desleal, o reconhecimento da responsabilidade vai muito provavelmente ou decorrer de um acordo entre as partes ou a necessidade de judicializar a questão. Com a judicialização, vai ter que se trabalhar com provas, a gente vai ver um pouco mais adiante. E aí, o reconhecimento da prática fica mais fácil se tivermos condutas previamente definidas. Se não tivermos, aí vai pela lógica, de novo, do sistema, pela ideia, pela boa-fé nessa linha, tá? Um outro artigo que eu quero mencionar é o artigo 195, também da Lei 9.279, a Lei de Propriedade Industrial. Esse artigo ele traz um outro ponto muito interessante para a gente. Ele fala: comete concorrência desleal quem? E traz inúmeros incisos, são 14 incisos de exemplos de práticas de conduta de concorrência desleal. E essa prática aqui é um crime, sujeito a pena de detenção de 3 meses ao ano ou multa. Tá legal? Vale a pena a leitura. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, publicar por qualquer meio falsa afirmação em detrimento de concorrente com o fim de obter vantagem. Quem presta ou divulga acerca do concorrente falsa informação com o fim de obter vantagem. Usar indevidamente nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências. Atribui-se como meio de propaganda recompensa ou distinção que não obteve. Outro exemplo interessante: divulga, explora ou utiliza-se sem autorização de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude. Que informações são essas? Está relacionada a divulgar, explorar, utilizar sem autorização conhecimentos, informações ou dados confidenciais utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato. Aqui a gente vê que existem condutas que estão relacionadas a empresas diferentes,
o âmbito interno da empresa e a empresa por si só, tá? Pensando nos agentes, nos atores de uma possível concorrência desleal. Mas vou encerrar por aqui esse bloco e damos continuidade no bloco seguinte e avançamos um pouco mais no assunto, tá joia? Aguardo vocês.